Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Quanta gente! Tudo bem com vocês? Hello, hello, hello! Olá, Lua! A Lua já entrou. Vamos chamá-la. Esperando Lua Serena. Hello! Que saudade! Saudade! Ai. Vamos falar tudo? Oi, gente, estamos aqui no Espiral das Bacantes. Sejam Nossa, faz bem-vindos. tempo! Mais uma vez aqui na Espiral das Bacantes, né? Faz tempo. Era Sabe o que difícil. eu lembrei também? Eu lembrei da quando a gente fazia encontro pessoal toda sexta. Delícia, né? Nossas conversas malucas. Bem, gente, estamos mais uma vez aqui na Caixa da Bruxa, o quadro sem mais do mesmo, para a gente falar de bruxaria um pouquinho mais aprofundado. E, obviamente, que eu quis muito trazer essa maravilhosa deusa encarnada na minha vida, e eu acho que na vida de muitas pessoas também, para falar sobre os mistérios, né? Que é um assunto, assim, que dá o que falar, principalmente no começo, né? Da nossa caminhada. Eu lembro que no começo da minha caminhada isso me fazia muito confusa, porque eu falava, caramba, já estou acessando tanta coisa, o que mais é mistério? Que mistério tola, né? Tadinha, inocente, criança. Que mistério mais tem, né? Que mistério, o que que acontece, né? Que mistérios é esse? Como que a gente acessa esses mistérios e como que é esse processo de despertar, né? Isso me deixava muito confusa, principalmente solitária, né? Quando eu era solitária. Realmente confunde todo mundo, porque, bom, falou mistério, a gente já fala, quero descobrir, né? Então, assim, o ser humano, eu acho que ele é, por natureza, muito curioso. Então, falou que tem mistério, falou que tem alguma coisa, assim, a gente quer. Tanto que durante muito tempo, principalmente no século XIX, assim, as escolas iniciáticas, né, eram as ordens secretas. E depois acabou-se, então muita gente pensa assim, a Ordem Rosa Cruz é uma ordem secreta. Não é secreta, né? Tem site na internet, tem gente que vaza os materiais, então não tem nada de secreto. O que acontece é que é mistérico. Então as pessoas confundem, acho que a gente pode começar por aí. As pessoas Sim. confundem muito o que é secreto e o que é mistério. E são Sim, coisas diferentes. Ah, sim, mas Lula, mas se você tem um mistério, se existem mistérios dentro da bruxaria, e ninguém fala, porque é secreto. E aí a exato. gente tem que entender um pouquinho que as coisas, alguns rituais, algumas coisas são secretas para proteger os mistérios. Essa que é a grande questão. Muitas vezes algo é secreto para que o próprio caminhante descubra por si só. E às vezes é secreto para proteger de quem não é. Eu vou dar um exemplo, peço até licença para você, Pan, para dar um exemplo pessoal nosso. A Pan, quando ela era bem jovenzinha, não que ela seja velha, né? É um bebê ainda, mas quando ela era bem jovem, ela tinha, acho que, ou recém-feito 18 anos, foi quando eu conheci a Pan. E aí ela foi entrar no Semente, e aí, claro, a mãe dela veio conversar comigo. E eu, tá certo, é claro, ela era uma adolescente, né? Tudo bem que com 18 anos a gente acha que sabe muito, mas Nossa, ela tinha sabe nada, né? acabado de fazer 18 anos e a mãe dela veio conversar comigo sobre ela entrar no grupo, né? E aí conversei numa boa com a Dercy, que a gente é amiga até hoje, né? Muito legal. E aí eu falei Dercy, tem alguns rituais que você não pode participar. Porque ela falou, eu posso participar de algum ritual? Eu falei, olha, na maioria, assim, geralmente você pode, mas tem rituais que você não pode. Ela falou, qual? Eu falei, por exemplo, um ritual de iniciação, você não pode participar. Aí ela falou, por que não? Eu falei, porque aí tem a ver com os mistérios do caminho. Então ela já ouviu lá atrás que haviam mistérios. Por quê? Porque isso Muito protege legal. ela. Não é? Por que que eu vou falar? Ah, mas tem gente que publica livros contando todos os mistérios das tradições. A gente tem aí o casal Farrar, que publicou e tal. Mas será que são todos? Né? Vai ficar sempre aquela coisa, né? Eu tenho as minhas dúvidas pessoais, assim.
Então, aí a gente pode pensar dessa forma, mas tem uma questão também, então, que o secreto e o mistérico é isso. Então, aquilo que é secreto, muitas vezes é para proteger o que é tão sagrado, e que é o mistério, que precisa ser desvelado, que precisa ser acessado por cada um. Então, quando você está dentro da arte, independente de você ser solitário ou de você estar no grupo, gosto meio de separar assim, existem certos mistérios que são da arte, né? Assim, tipo, tem mistérios que são mistérios da vida. Então, assim, não importa que religião que você é, não importa como que você compreende divindade, não importa nada. Uhum. São mistérios da vida, assim, são mistérios, né? Sim. Lições, mistérios têm muito a ver com aprendizado, tem muito a ver com isso. Aí você tem os mistérios que são os mistérios da arte, né? Então a gente pensa muito assim, a bruxaria como um todo, ela tem uma egrégora. A Sim. bruxaria como um todo, ela tem uma Base. egrégora mesmo, né? Exatamente. Então, mesmo que a gente seja de caminhos diferentes, estamos todos dentro da mesma egrégora nesse aspecto. Mas é Sim. como se fosse um grande castelo com muitos quartos, né? Com muitos cômodos. Então aí cada um vai ter dentro daquela egregorona a sua Uhum. própria egrégora. Então é algo muito complexo e plural. Por isso que a gente fala que é plural, né? São Sim. vários caminhos. Então dentro do castelo você tem os mistérios do castelo, as chaves para você acessar algumas portas e outras não. E dentro de cada cômodo do castelo, você tem os próprios mistérios a serem desvelados à medida que você adentra aqueles cômodos. E dentro dos cômodos tem outros cômodos, né? Não é? Somos Sim. um círculo dentro de um círculo sem um começo e sem um fim. Então, você vai desvelando isso. Então, os mistérios, eles são a base da gente se reconhecer primeiro, enquanto ser. Então, tem mistérios que são mistérios que estão para além das religiões. E existem mistérios que são da própria arte, da bruxaria como todos, e tem mistérios de cada caminho. Sim. E aí você vai ter que trilhar os caminhos, né? Sim. Agora, tem alguns pontos que eu acho que são importantes, Pam. Não adianta você querer acessar os mistérios. É interessante, né? Porque não adianta você querer acessar os mistérios só pela curiosidade. A curiosidade, ela tem que ser o primeiro passo. Mas assim você não acessa, né? Não acessa. E aí, os mistérios estão na sua cara e você não vê. Exato. Quando a gente acessa, a gente vê, né? Que estavam ali o tempo todo. Sim. E até. E aí é que tá, né? Aí é que tem a relação iniciática, né? Sim. A iniciação ou as iniciações pelas quais a gente passa na vida, dentro de um caminho da bruxaria, ou de vários, né, dentro da arte, as iniciações, elas são o abrir das portas desses cômodos do castelo, né? E desses cômodos dentro dos cômodos. Isso é a iniciação. Que não necessariamente, prestem atenção, não necessariamente está relacionado a sacerdócio. Sim. E você pode acessar os mistérios, seja de que via for, né? Ou uma Exatamente. via de sacerdócio ou não, né? Sim, mas ele então não está relacionado a sacerdócio necessariamente. Sim. Mas se você for buscar o sacerdócio, necessariamente você tem que ser um iniciado. Necessariamente você tem que abrir as portas do seu cômodo. Necessariamente. Agora, como que se faz isso, né? E aí fica aquela coisa, tá, então como é que eu faço? Porque, Lu, eu não faço parte de um grupo, eu tô aqui na minha cidade, não tem ninguém, ou quem tem também não quero, né? E como eu vou saber? Os livros não falam, né? Os livros Os não livros falam não falam, pouco. mas os livros te ajudam. Eles são manuais. Vocês já pararam para pensar que é manual para quê? Ah, para fazer bruxaria, para praticar bruxaria, sim, mas entenda isso um pouco além, né? São manuais porque eles vão te ensinar a fazer coisas. Quais são essas coisas? Vão ensinar você muitas vezes a fabricar suas chaves. Sim. Porque é você, solitário, que pratica, que forja suas chaves para abrir. Você já está lá no castelo, né? Sim. Então, assim, você tem que ter as chaves, senão você não abre. Só que ninguém falou que ia ser fácil, né? Porque se fosse fácil, não seria mistério. Seria um blog, sei lá, né? Sei lá, seria alguma coisa muito aberta. Assim. Então, Sim. é disso que se trata.
E aí, assim, como que eu faço isso? Praticando. Uhum, Você tem que praticar. entendo. Assim, você estuda, tem que estudar mesmo, né? Sim. Mas se você não pratica, e quando eu digo praticar cotidianamente, né? Então, é Sim, todos os dias. Você não vai dormir bruxa e aí acorda cedo porque tá de mau humor e acordou cristão porque sou tá de mau bruxa humor, né? hoje, né? Entendeu? Você Difícil assim, ser bruxa hoje, hoje num eu dia acordei ruim. meio budista, porque hoje eu tô zen. Não, isso não existe, né? Isso aí não existe. A Tem que ser bruxa é bruxa. orgânico, né? O processo de tornar orgânico. Uhum. Exatamente. E aí, como que é isso, né? Mas, Lô, como é que é isso? Porque, assim, eu já fiz todos os exercícios que tem livros, porque tem gente que faz, né? Mas eu já fiz tudo, né? Já li todos, assim, pelo menos todos que eu pude, assim, já li bastante, já tenho bastante e tal. Já E sei como agora, que eu né? sinto, né? Eu já sei como que eu sinto a roda do ano, eu já sei como que faço e tal. É, porque tem um Então, momento no nosso caminho que a gente sente que parou, né? Que você acessou ali o que você tinha que acessar, conheceu o que você tinha que conhecer, estudou, e você fala, meu, e agora? Para onde eu vou? O que que eu faço, né? Porque os livros, eles também eles falam só de um ponto, até um ponto, né? Eles não falam, eles não avançam naquilo. É sempre tem um monte de livro publicado, manuais ótimos, maravilhosos, mas tudo eles igual. raramente eles avançam a isso, né? Então, para o praticante solitário, essa foi até uma das minhas maiores dificuldades. Quando eu conheci você, até falei, nossa, a minha maior dificuldade é que agora eu não sei o que fazer. Não sei É. como proceder, como vou fazer esse aprofundamento, né? Sim. E aí é que tá, né? Por que que os livros não falam, né? Por quê? Porque depois de um certo ponto, esses mistérios esses cômodos que vocês vão abrindo, esses cômodos eles são primeiro, né? Se a gente está falando de tradições, é muito particular daquelas tradições. Então tem a ver com os mistérios daquelas tradições. Mesmo A que quem tenha egrégora que escrito um formou, né? livro, sim, mesmo que quem tenha escrito um livro seja uma pessoa que caminha solitário. Como é o Uhum. caso da Líbia Ângeles, aquele livro Manual de Bruxaria, Bruxaria, Teoria e Prática, alguma coisa assim. Depois é você por você mesmo. Depois da primeira iniciação, né, da iniciação em si, é você por você mesmo. Sim. E às vezes, aí é que tá, né? E aí até então a gente está acostumado a ter alguém, ou mesmo no livro, que fale, faz assim, faz assado, faz cozido. E depois que a gente se inicia, as pessoas têm a ilusão de que eu me iniciei, eu estou pronta, É. né? Por Acabou, quê? né? Parei. Ai, cheguei, então é isso, né? E É. é até por isso, e aí assim, só que não é verdade, né? Porque aí cada caminho tem o seu pós-iniciação. E aí é por isso que muita gente acaba falando assim: ah, não pode, não existe autoiniciação, o que existe é uma autodedicação, né? Uhum. Uhum. Porque eles não percebem que assim, isso aí você não precisa estar dentro de um grupo, você não precisa. Isso é algo que está além de tudo isso, né? É, você vai por si, independente de estar num grupo ou não, né? A E iniciação é assim, você, né? exatamente, e sinceramente, todo mundo que é solitário aqui, que estiver vendo a gente, e que Uhum. já trilhou bastante tempo, ou pelo menos um tempo razoável, para ter esse sentimento de que os livros são mais do mesmo, teve Sim. esse sentimento de que os livros são mais do mesmo, existe aquele sentimento de tipo assim, mano, tem alguma coisa que eu tô deixando passar. É, Tem alguma que tá coisa que eu tô deixando. escorregou, né? É. Se tem essa sensação, é porque você sabe que tem os mistérios. Só que, claro, o próprio caminho tem os seus guardiões dos mistérios. O Sim, próprio caminho tem. E como sim. que. E quem são esses guardiões? Bom, eu posso até dizer, dentro do que eu creio, isso não é uma regra para todos, né? Dentro do que eu creio, os guardiões, eles são os próprios sacerdotes, sacerdotisas, são as próprias pessoas, até mesmo desencarnadas, que guardam. Afastados, né? Daquela cultura, sacerdotes, Sim. sacerdotisas, né? E se a gente pensar em reencarnação, até a gente mesmo é guardião, né? Só que a gente tem que Seremos, lembrar então, né? é, Seremos, o somos ou tempo seremos espiral. guardiões? O tempo espiral, né? Mas tem um guardião que é o super guardião, que é o ego. Hum. Existe esse super guardião que é o guardião que todo mundo tem. É o É. ego.
O ego é o grande guardião dos mistérios. Então, por isso que você, às vezes, por exemplo, tem uma conexão com uma divindade e essa divindade, às vezes, ela é hostil com você, né? Ela está sendo hostil com você e, às vezes, você... Ai, nossa, não gostei disso. É o seu ego, né? Porque a Sim. divindade ali, ela tá falando o que realmente você tem que ouvir. Ela Uhum. tá. E aí, quando eu digo falando, gente, eu não tô dizendo nem assim com outra pessoa canalizando. Eu tô falando você na tua Você conexão com a com divindade. você. É. Uhum. Você com você mesmo. Nem tô falando com outra pessoa, né? Porque é entre outro assunto, mas que Uhum. também tal, mas é outra coisa. Com você mesmo. Você fez uma conexão lá, eu vou fazer uma conexão com. Ai, com o Oiá, vou fazer uma conexão. Tal. Aí Oiá chega assim, super severa com você, super assim, né? E aí você é tipo, ai, que antipática, né? Às vezes, né? Ai, que antipática. E aí, As assim, pessoas colocam esses adjetivos para os deuses, né? assim, né? Tipo, ai, quase mandei a Deus a tomar naquele lugar, né? Então, assim, a Gente, gente. Então, assim, a gente não tem uma relação realmente de subserviência com os deuses, não é isso. Mas, mano, eu não fico mandando tomar naquele lugar os meus amigos, as pessoas que eu amo. Assim, porque falou não. que eu não gostei. Tem que entender que os deuses, eles são, assim, eles são transcendentes a nós, eu acredito, mas também não, eles não são tão transcendentes a ponto de não serem iguais, né? Então, eu vejo que a gente tem essa proximidade com a nossa divindade, com a nossa forma, até pela nossa forma de culto, né? Pelos nossas, tudo que a gente acredita, né? Pela nossa crença, eu acho que a própria crença encoraja essa proximidade com a divindade. Daí as pessoas, às vezes, elas escancaram, né? E tratam os deuses como se realmente fossem humanos. E você ser um semelhante não necessariamente traz essa humanidade totalmente carnal aos deuses, a ponto de você mandar o deus, a deusa, e tomar naquele lugar, né? Sim, exatamente. Então, essas questões, esse é um exemplo, né, gente? Tem várias outras questões que vão atrapalhar. Por exemplo, uma coisa que é muito comum a gente ver no nosso caminho da bruxaria, e eu vejo que dá para você perceber. Assim, quando as pessoas elas se perdem entre o ser bruxo, ser praticante de bruxaria e a mídia, né? Exato. E a comunidade, a sociedade. Então, ela se perde. Talvez a pessoa até tenha começado genuinamente, ali com o coração aberto. Mas aí ela começou, sei lá, ou a ficar famosa, ou mesmo que famosa pequenininho, né? Dentro do nicho. E aí ela começa, mano, a se achar a gostosa, assim, né? E Perde o aí caminho tudo verdadeiro, né? Do que é real. tudo gira em torno da aparência dela, né? De ela realmente parecer ser uma bruxa, dela realmente parecer ser aquilo. E aí Uhum. ela vai se afastando de quem realmente ela é, né? Uhum. E dos mistérios e tudo mais. Então, isso não tô dizendo com isso por obviedade, eu não tô dizendo que as bruxas não devam. Ai, bruxa não deve aparecer. Olha quem tá falando, né? Eu apareço, eu fico na internet e tal, já há muito tempo. Não é isso. O que eu tô alertando vocês é que a mídia, a comunidade pagã, fazer um evento, fazer lives, isso não é a bruxaria. Isso é uma forma de comunicação, de esclarecimento e tudo mais, mas isso não é. Você posta fotos dos seus rituais, você pode postar fotos dos seus rituais, mas se você ficar o tempo todo posando para fotos, para ter uma foto legal no Instagram, você está deixando de vivenciar os mistérios do ritual. Você não está Exatamente. fazendo o ritual. E assim, eu adoro, a Pan me conhece, ela sabe, eu adoro todos os rituais do semente tem muitas fotos, mas não é tudo que eu posto, não é tudo que eu ponho. E não durante o ritual, né? Não existe foto durante um ritual, porque senão vira uma sessão de fotos e não um ritual, né? Sim, Se e aqui perde, sobre né? isso, e aqui sobre isso também acho que é interessante a gente colocar assim, não significa, por exemplo, que um ritual, por exemplo, de uma apresentação de uma criança aos deuses, de um casamento, que isso não. Aí sim, né, gente? Porque aí que você quer que a Exceções. gente. E Isso. é um Aí é único um momento. né? É um único É, momento. são momentos muito importantes ali. Aí tudo bem. Agora, mano, toda vez vai fazer um ritual, vai ficar, sabe assim? Eu acho que se você gosta, tudo bem, faz. Eu adoro tirar foto. Eu sou a louca das fotos.
Mas depois, faz antes do ritual ou depois do ritual. Na hora do ritual, é para você estar entre os mundos. Por que que eu tô dizendo isso, gente? Porque você ritualizar... Sério, né? Uhum, você ritualizar, você fazer os rituais, isso vai te fornecer chaves para abrir os mistérios. Sim. Isso vai te fornecer. Agora, se você... uma hora eu faço um sabá, daí no outro dia do sabá tô meio deprimida, não vou fazer... Aí no outro da preguiça, porque da mesma a gente é ser humano e tudo bem, é normal, faz parte, né? Eu acho que vou só acender uma vela aqui, porque, né? Eu não tenho vela aqui. Então, sabe, a gente começa a entrar numas de não fazer. E Não aí você não falo. pratica. E se você não pratica, você não abre, você não acessa os mistérios, né? Então, acho que isso é importante de ser dito também. Sim, né? Porque é através da experiência, né, que a gente consegue sair dos livros, né, e vivenciar realmente aquilo, né? E é importante a gente ter, porque é legal você pegar nesse ponto da prática das chaves, porque é justamente a prática de tudo que a gente veio aprendendo e tudo que a gente veio acumulando dentro da nossa cabeça para tentar entender depois. Tanto que a roda do ano, para mim, ela só foi realmente fazer um sentido, fechar ali, encaixar, quando eu comecei a praticar. Porque antes da prática, era uma coisa meio, ai meu Deus, que confusão aqui na minha cabeça. Uma coisa meio, eu entendo, mas eu não entendo como que acontece, né? Então, assim, Sim. é a partir da prática que a gente começa, né? Daí as pessoas falam, mas né, hoje em dia as pessoas praticam muito mais a meditação, daí parece muito mais um budismo e tal. Mas, na realidade, a meditação, ela também te fornece essas chaves, inclusive de encontro aos deuses. E eles próprios, muitas vezes, podem te dar essas chaves, né? Nas próprias conexões com os deuses ou em sonhos. Isso também é muito revelado, né? Às vezes, meio nebuloso, mas a gente consegue pescar algumas informações e talvez acessar ali uma verdade, né? Porque na minha visão, e você me corrija, claro, se eu estiver errada, os mistérios, assim como você disse, existem os mistérios da vida, os mistérios da arte, mas dentro dessa palavra, mistério como um todo, abarcando ela como um grande todo, a gente consegue colocar, e não separando a bruxaria da vida cotidiana, não tendo essa separação, a gente consegue colocar, então, o mistério como a própria existência, né? A própria existência é esse mistério. E a gente consegue ir abrindo as portinhas, as chaves, para que a gente entenda esses pequenos mistérios que perfazem toda essa existência, né? Todas essas existências. Sim, quando a gente fala de trilhar um caminho iniciático, a gente está falando sobre a gente acessar os mistérios, né? E aí você vai ser inserido mais profundamente nos cômodos dos cômodos dos cômodos. Aí você vai caminhando dentro daqueles mistérios, né? Só que isso tem uma sacada que é um mistério, né? Olha, revelação de mistérios aqui. Mas isso aqui pode. Aí quem entender, entendeu. Quem não entender, não vai entender mesmo, né? Agora, pelo menos. Ao mesmo tempo que você vai entrando nos cômodozinhos do teu caminho, seja do caminho solitário, seja numa tradição, esses cômodos também são você. Então, o trilhar nesses cômodos, ele é um trilhar dentro de você. E esse caminho iniciático que você faz dentro de um grupo ou com um solitário, todo esse passo a passo de abrir as portinhas, na verdade, é um microcosmo de algo muito maior que a própria vida. Tanto que, como que a gente conhece a morte? A morte, a gente chama de a grande iniciação. Né? A gente fala que é a grande iniciação. Então, a passagem da morte, a gente morre para esse corpo aqui, que é transitório, mas a gente inicia uma nova jornada lá. E o que tem lá? Não sei, você sabe? Eu não sei porque eu ainda não morri. Continuo aqui. Né? Não me lembro. Eu não lembro. Então, assim, eu não sei o que tem lá. A gente tem especulações. A gente especula. Às vezes vem uns fofoqueirinhos, né? Tem uns povo que é fofoqueiro. Da mesma forma, né? Como em cima e embaixo, da mesma forma que a gente tem as ações aqui, a gente tem as ações lá. Então, algumas coisas a gente até acessa. Isso que você trouxe sobre a gente ficar atento a sonhos e tudo mais, isso é verdade. E também, eu digo a vocês, sobre os mistérios, sobre a relação de vocês com os deuses e tudo mais, eu acho que é importante também a gente perceber memórias muito antigas de você criança,
os primeiros pensamentos, volta para o teu eu criança. E aí você vai perceber que, na verdade, você sempre foi estranho. Pode ser que na vida você foi se distanciar de tudo isso, né? E tá vendo essa live aqui cair de paraquedas. Mas você pode ter se distanciado disso e tal. Mas se você pegar as suas primeiras memórias, elas têm muito o que te contar sobre os teus próprios mistérios, sobre a tua relação com os deuses, sobre a tua própria mitologia. Então você vai lembrar de coisas que você gostava na escola, ou de algo que você aprendeu na escola e que de repente aquilo te chamou muito a atenção, ou de algum sonho que você teve. Hoje, até no vídeo de Diana que eu fiz, eu contei de um sonho muito recorrente quando eu era criança. Eu sonhava que eu estava tomando banho de lua, né? Então, em vez de tomar banho de sol, eu sonhava que eu estava lá, tipo, quarando, mas a luz da lua. Era uma noite muito escura e tinha uma lua cheia que banhava o meu corpo, né? E eu era criança, assim, e aquele sonho ficou muito na minha cabeça. Então, isso me mostra hoje, né? Isso, né? Depois de adulta, que na verdade ali já havia algo ali. Exato. Já havia algo. Então, um caminho para você encontrar os teus mistérios, os mistérios das tuas missões de vida, é você olhar para a tua infância e ver não só as dores ou as alegrias, mas o que existia no silêncio falante da sua mente infantil. Quem era estava aquela falando? criança? Quem era, né? Quando você olha para você, criança, quem você vê ali? E tenta lembrar da sua mente, dos seus pensamentos, as suas sensações. Ali você vai ver muitas curas que você tem até hoje, como adulto, né? Você vai ver ali, já estava lá, né? E aí vai fazer terapia, e aí beleza. Mas ali também tem muitos mistérios. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a criança, ela não tem certas couraças que a gente constrói. Então ela está muito mais receptiva, e eu digo, né? Como um as do tarô, né? Como um asinho, ela ainda está muito próxima da onde ela veio, né? Então ela tem algumas memórias que talvez não sejam conscientes. E aí eu tenho umas viagens, né? Eu penso assim, talvez a criança a gente venha e aí a gente vai aprendendo aqui para esquecer de lá. E não é à toa que algumas crianças, elas trazem algumas questões, elas falam de coisas, de locais, quando são muito pequenas, depois elas não lembram mais. Né? Então, a Sofia traz muito, né? Eu até compartilho bastante com a Tati, assim, que a gente troca bastante sobre isso, porque a Sofia, ela traz umas questões, assim, ela fala assim para mim, mãe, você lembra quando eu era adulta? Você lembra quando eu era adulta? Eu falo, eu lembro, Sofia, eu lembro. E aí, ela falava, então, você lembra que eu tinha isso? Eu morava num lugar assim, num lugar assado. E eu fico, meu Deus, como assim? Porque a Luara, ela é desenvolvida de uma outra maneira, mas ela não vem com essas lembranças, né? Com essas coisas. Eu até falei pra Tati que a Sofia, quando viu a Tati, se apaixonou. Se apaixonou. E depois de um tempo, depois de muito tempo, a Sofia veio e falou assim, mãe, você sabia que eu fui mãe da tia Tati? Daí eu falei, nossa, que legal, né, filha? E é muito interessante ver essas epifanias, assim, que ela tem. Porque é do nada, né? A criança do nada, ela aparece com isso. Ela simplesmente fala, ela solta. Para ela é aquilo lúdico. Nossa, que legal. Porque na cabecinha dela, né, é outra coisa, outra viagem. Nossa. Sim, e é bem interessante porque aí assim, eu sempre achei assim, por que será que a criança ela luta para não dormir? Eu acho que é porque ela sabe que cada noite que ela vai dormir, ela vai esquecendo. Então, de alguma forma, a alminha dela fala: Não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Só que aí ela dorme e ela vai esquecendo, né? Eu acho. E a gente não pode esquecer que a gente apoia essa criança. Exato, então ela existe, adulto, né? A gente consegue resgatar e acessar, né? E trazer de volta, né? Eu acho que a gente às vezes esquece que a gente foi criança, né? Então a gente fica adulto, muito chato, e ai, blá blá blá, e sabe isso, sabe aquilo, e esqueceu do que é essencial. Porque os mistérios, na verdade, os livros, eles vão ajudar a gente, opa, muito, mas existem outros caminhos para isso também. Então você tem pessoas, e aí é uma crítica que eu faço, eu acho que às vezes, tem um elitismo também envolvido. Tem, Então, também. por exemplo, então de você
de você renegar saberes populares, né? De você, ai, nossa, né? Então, eu acho que tem às vezes um certo elitismo e isso acaba sendo, inclusive, excludente. Isso Excludente. exclui algumas pessoas, né? Exatamente. Porque você pega uma pessoa. Hum, infelizmente acaba se tornando uma postura arrogante, né? Uma coisa de você se colocar por cima, né, ali. sim. E aí você pega assim, se a gente pensar na educação no Brasil, como ela é bem problemática, então você tem certos assuntos que você vai se aprofundar no estudo mesmo, né? No estudo mesmo, estudo, não tô falando de Sim, sabedoria, nem de tese, que a pessoa às vezes ela tem dificuldade. sim, porque não teve Por que ela acesso. tem? Porque ela não ensinaram ela, entendeu? Ela às vezes tem um grauzinho ali de analfabetismo funcional, ela tem dificuldade. Agora, O isso que não não é muito raro, significa né? isso não significa que ela não acesse os mistérios. Pelo contrário, vou contar uma história para vocês sem citar o nome da pessoa. Tem uma pessoa dentro do meu clã, do nosso clã, que é uma pessoa que não teve acesso a estudo, não teve. Né? Então, ela teve muita dificuldade, ela terminou a escola e tal, mas ela tinha muita dificuldade, inclusive né, falava algumas palavras erradas, tinha dificuldade na leitura e tal. E o que acontece, né? O que eu fazia para fazer, faço, né? Para ajudar essa pessoa, para ela poder acessar ali. Cara, você está com dificuldade de escrever? Tem dificuldade de escrever? Manda áudio. Me fala o que você entendeu. Não me interessa se a pessoa está falando português correto, se ela está fazendo citações corretas nas regras da BNT. Eu quero saber o que ela entendeu disso. É. Então por áudio ajudou muito, assim. Então me fala o que você entendeu, Uhum. sabe? E eu acho que às vezes falta um pouco dessa sensibilidade. Por que falta essa sensibilidade em algumas pessoas? Porque elas também se perderam, né? Sim. Elas se perderam. E aí, é isso, os mistérios, eles não são acadêmicos. Claro, Não. a academia, os estudos, eles vão ajudar muito a gente, com certeza, lógico, lógico que sim. Porque Mas são porque a as gente está bases falando também, de né? mistério, a gente está falando de saberes profundos. E Uhum. essa pessoa, ela é uma pessoa extremamente tocada. Quando ela faz um ato devocional, todo mundo fica. "Uau!" Ela tem uns insights assim fenomenais, uns insights incríveis, assim. Ela tem umas falas que todo mundo fica, né? Uau, caramba, não tinha parado para pensar nisso. Mas essa pessoa, ela só não teve acesso à educação formal, só isso, né? E É, aí cabe a quem está coordenando ali, dirigindo a pessoa, ajudando, ter cuidado com essas pessoas também. Né? Porque senão você falar e você não vai conseguir. Por quê? Porque você não sabe escrever. amor, né? Tem que ter amor. Tem que ter amor, né? O amor é uma das ferramentas para construir chaves, né? Na arte. É, exatamente. E é também um grande mistério, né? O amor. Sim. Um grande Até a gente mistério. conversa muito, né? Quando a gente fala, os evangélicos têm razão, né? Falam que Deus é amor. Os deuses são o amor é um São mistério. amor, né? Mas peraí, vamos filosofar, né? O que é o amor? O que viria a ser o amor? Quais são as formas de amor existentes, né? E é muito legal. As faces do amor. Quem vai explicar? Uma coisa que a gente tem que ter em mente também tem que ser claro isso pra gente também, é que tudo isso que a gente está falando e tudo que você for ler sobre os mistérios e tudo mais, é só uma parte da verdade. Exato, só Não olhando é por um toda a verdade e não é única, né? É só uma parte. pequenininho ainda. Por que que é assim? Porque é assim. Lembra que o maior guardião dos mistérios é o ego. Então, não queira achar que você sabe todas as respostas, porque você vai cair do cavalo. Aliás, Sim, quem acha que tem todas as respostas, não tem já nenhum. volte 10 casas, né? A gente É, diz. tá bem distante, né? Da grande verdade, né? Tá bem distante. Eu acho legal. Os livros, só pegando um gancho do que você disse anteriormente, os livros eu acho legal porque, assim, é aquela história, né? A gente lê, relê, relê várias vezes e a gente tira outros aprendizados, né? Com os anos e tal, a gente amadurecendo e etc. Porque também entra um processo de vida junto com esse processo de conhecimento da bruxaria, né? Então, esses mistérios, eles se mesclam, né? Como se a gente conseguisse ali entender os mistérios se mesclando.
Daí a gente se enxerga numa situação de vida, por exemplo, num ponto do seu caminho, onde você enxerga o mistério naquele acontecimento, né? Você consegue compreender um grande mistério ou parte de um grande mistério por aquela situação na sua vida, né? E é legal que os livros, só para não perder o foco do que eu ia dizer, com o tempo de você indo ler várias e várias vezes, você consegue perceber que a maioria dos autores, eles colocam os mistérios ali. Eles colocam, né? Eles colocam ali, nas entrelinhas ali, às vezes é uma única frase. E quando a gente lê a primeira vez, ou quando a gente é mais cru, quando a gente está no início, né? A gente lê, às vezes, aquela frase até passa batido, né? Depois, quando a gente relê, a gente fala, nossa, depois de uns anos de caminho, anos de prática, rodas já rodadas, a gente fala, caramba, era isso que ele estava querendo dizer, que ela estava querendo trazer e explicar e mostrar, né? Então, conforme os anos vão passando na nossa vida mesmo, como pessoa individual, e juntamente com o nosso processo iniciático, daí a gente entra já na questão iniciática, que traz toda essa carga de abertura para os mistérios, né? A gente consegue perceber, a gente consegue essas chavinhas de modo mais fácil, eu acredito. Sim, sim. Você estava falando, eu estava lembrando, tem primeiro, duas coisas, né? Primeiro que por isso que eu adoro grifar livros, as pessoas querem morrer comigo, mas eu adoro grifar, anotar. Porque depois eu volto nele, né? Aí eu pego um livro, aí vou ver, né? O que será que eu estava pensando quando eu grifei isso aqui? Às vezes dá tudo assim. As anotações são as melhores, assim, gente. É muito lindo, né? Agora, tem um lance também que eu acho que, agora assim, isso aqui não é uma apologia a vocês riscarem livros, tá bom? Cada um faz do jeito que acha melhor. Eu e a Pan, a gente adora. Mas assim, né? Cada um com seu quadrado. Agora, tem um livro também que é muito importante no caminho de todo mundo que gosta de trabalhar, principalmente magia, né? Que é o Caibalion. Caibalion tem uma parte lá, apesar de eu ter algumas críticas com relação ao hermetismo, porque é muito elitista, mas enfim. Mas tem muitos saberes ali interessantes. Nesse livro tem uma parte dele que fala assim, mais ou menos, né? Em outras, não vou saber literal, mas fala mais ou menos o seguinte, que os ouvidos e os olhos estão completamente selados para aqueles que não têm capacidade ali de mergulhar nos mistérios, né? Para quem ainda está muito na superficialidade, para quem ainda está muito no ego, isso não, você não vai conseguir entender, tá? Uhum. É claro que aí a minha crítica com isso, e é verdade, né? Os mistérios, se você estiver muito na superficialidade, muito preocupada com a aparência, com o que com essa coisa da casca, você não aprofunda, né? Você fica só na casca. Por mais que você pareça profundo, você fica só na casca. Exato. É profundo até a página 2, né? Porque aí se apertar um pouquinho, não sabe, assim, não tem uma, né? Esgotou. E aí, assim, claro que eu tenho uma crítica também, porque eu acho, aí já acho, assim, que o Caibalion traz os axiomas herméticos, eles são muito importantes para os mistérios, para compreender a magia. Mas, assim, cara, às vezes uma erudição exagerada que acaba sendo prolixo, na minha percepção. Porque tem certas coisas que dá pra você falar assim, é isso, aquilo. Tem conceitos que são mais complexos, é verdade. Tem conceitos que não são tão simples. Mas tem conceitos que são simples, mas hermetizaram ali para deixar um negócio assim, né? Elitista, então, né? Para deixar algo excludente, só alguma parcela, só os especiais, os escolhidos. São os eleitos. São os eleitos. E aí é o seguinte, essa fala que os olhos e os ouvidos estão selados para a verdade, isso aí não tem a ver de você ter interpretação de texto, tá? Não é isso, né? E aí eu acho que eles também ali, minha visão também, eu acho que ali eles meio que também ali o ego aí, amigo, olha o ego aí, né? Porque você não precisa hermetizar, como a gente vê, eu sou do direito, né? Então no direito a gente vê uma erudição às vezes exagerada. Às vezes você vê votos, julgados, sentenças que poderia ser muito mais simples ali, tipo, sei lá, 5 páginas, você falaria tudo o que você tinha que falar e todo mundo entenderia. Você pega, às vezes, tem 100 páginas de enrolação num juridiquês
E aí, para falar assim, porque você não é iniciada nos mistérios do direito, por isso que você não entende. É verdade, porque não teve uma formação. Agora, precisa disso? Não precisa. Porque certos mistérios precisam conversar com as pessoas. Por Sim. exemplo, mistérios que têm a ver com o direito das pessoas. Isso não tem que ser médico, isso tem que ser aberto, né? Acessível, né? Acessível. Então, por isso também que eu tenho uma visão crítica no sentido positivo de alguns livros, assim, trazerem algumas coisas que são mais, assim, tipo, porque isso você não pode falar. Eu lembro uma vez que eu fiz um vídeo sobre o sangue menstrual, né, no meu canal e tal, e várias pessoas falaram assim, mas porque várias pessoas muito famosas falaram que você não poderia estar falando disso, porque isso são mistérios do feminino. Eu falei, não, isso não é questão de mistério, isso é tabu que vocês estão alimentando. Um tabu, não pode falar de buceta, entendeu? Não pode falar de sangue, não pode falar de... Porque, nossa, entendeu? Falou de triste, pepeca... né? É triste a gente ver isso dentro do meio pagão, né? É triste a gente ver isso dentro do meio pagão, porque a gente vê, então, uma fala que fala assim, você não pode falar sobre isso abertamente, a gente já traz aí toda uma carga não, isso não pode ser acessível a todo mundo, e também uma carga de talvez até um preconceito enraizado patriarcal aí, uma carga patriarcal de, não vai saber, não vai saber, né? Não pode saber da sacralidade, né? Igual uns anos atrás, não podia, as pessoas não sabiam da existência da sombra dentro da bruxaria, né? Que as pessoas, elas não sabiam, não que não sabiam da existência, mas era um conceito muito distante, que as pessoas não tinham o costume de estudar sobre isso e de tentar fazer o autoconhecimento e o contato com a sombra dentro do caminho, né? Tinham a bruxaria, até hoje tem essa visão superficial e rasa, né? De que o caminho é feitiço, de que o caminho é você fazer um ritual aqui, outro acolá, né? E tal. Então, geralmente, essa visão rasa traz o não trabalho do autoconhecimento, né? O não trabalho com a sombra. E uns anos atrás, eu lembro que eu fiz um vídeo para o blog Pagão falando, gente, vamos falar sobre sombra, porque o povo não conhece, o povo não sabe que dentro da bruxaria, uma das chaves para se acessar os mistérios é o seu contato com a sua própria sombra, né? Exatamente. E aí é um ponto muito importante, que é o seguinte, e todo livro sério, principalmente de magia, vai fazer um alerta. Todo livro está fazendo um alerta. Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, que tá até no meu Instagram, tem uma foto que tá a Circe, assim, que eu até brinquei, assim, vamos ler sobre magia, vamos dominar o mundo. Que é um livro da Dolores Ashcroft Novick, que é o ritual, prática mágica, alguma coisa assim. E lá no prefácio do livro, eu esqueci o cara que faz o prefácio, né? Um cara famoso, também esqueci o nome. Ele traz ali a importância de você, assim, quer dizer, quem tem depressão, quem tem alguns problemas de saúde mental, emocional severos, cara, você tem que buscar ajuda profissional. Você não tem não, vou fazer um feitiço aqui. Cara, você tá louco, você tá mexendo com certas forças, você não tá conseguindo nem com as tuas forças, cara. Você não tá bem com a tua força, né? Você não tá bem nem com a tua, daí você vai começar, não, porque agora... Aí a gente lembra de uma situação, né, da pessoa que, eu quero fazer um ritual pra minha sombra, tal. E eu lembro que eu falei pra pessoa assim, olha, e ele queria fazer com Hecate e Perséfone, né? Eu falei, olha, eu acho que você não deve fazer isso agora. A pessoa não me obedeceu, não se fez de rogado, foi lá, fez e ainda postou foto, né? Bom, depois ele teve um problema. Foi porque ele fez o ritual? Não. Mas ele ter feito isso, eu orientando ele de que não deveria, já nos mostrava que existia muita cura ali necessária e tinha, hein? Muita cura ali para ser feita. E ele se estrepou, não precisaria, né? Ele se estrepou e tinha tudo a ver com a própria sombra. Né? Ele teve um problema que tinha tudo a ver com a própria sombra. Então, a gente vai mexer com forças que são forças que a gente tem que pressupor, a gente tem que ter uma premissa de que a gente está com as nossas forças bem alinhadas. E muitas vezes, para que a gente tenha a nossa força bem forte, por assim dizer, a gente às vezes precisa de terapia, cara. A gente não precisa de magia. A gente precisa de terapia.
Nesse ponto também, de um outro lado, a gente tem que também ter um cuidado para a gente não achar assim, tipo, ai, mas será que se eu fizer esse ritual os deuses vão ficar bravos? Ai, porque será que. Ai, eu tenho medo de fazer um ritual com Hecate. Cuidado, porque ali também, Pã, como você mesma colocou da questão do patriarcado e do machismo com relação a falar do sangue, das coisas da mulher, né? Ou do sistema reprodutor e tal. Nesse ponto de, ai, eu não sei, eu fico meio assim com Hecate. Ai, não sei, botar esse chifre aqui. Ai, meu, nossa, será que os deuses não vão se defender? Tem que ter uma visão, tem que ter uma. Será que aí também não tem um pouco de ranço aí do que colocaram que a bruxaria leva a vida para trás, ela é mal? Por que, que os deuses iriam te fazer mal? É. Por que, que eles iriam se ofender? Por que, que eles iriam te fazer um mal, assim, que é muito perigoso? Sabe? Aí, ao mesmo tempo, também tem aquelas pessoas que também só querem assim, não, eu quero fazer Hades, Hecate, eu quero trabalhar só com essas pessoas, né? Com esses deuses assim, né? Do balacobaco, assim. Sim. Né? Porque só vale assim, né? Você não pode, né? Só vale assim. Às vezes algumas práticas só valem assim para algumas pessoas, né? Não tem nem. Esquecem o outro lado da moeda, né? Sim. Por exemplo, né? Hoje eu estava falando no vídeo de Diana, né? Diana, no dentro do mito dela, ela é tudo, né? Ela é tudo. E ela é a grande noite. Por isso que muitas vezes ela é chamada de Senhora da Meia-Noite, Senhora da Noite, Senhora da Escuridão, Senhora, né, da Madrugada e tudo mais. Porque ela era o tudo. Ela era toda a escuridão. Só que ao mesmo tempo, ela de si mesma, ela se apaixona, às vezes até por um aspecto de si mesma, né? Ela se apaixona e aí ela faz nascer o seu irmão. E o seu irmão é a luz. E ela se apaixona pelo irmão que se torna o seu amante e depois o seu filho. E aí, a partir disso, ela cria as estrelas, ela cria o dia, ela cria tudo. Né? É um mito dela. Hã? Tirou a luz dela mesma. Exatamente, da própria escuridão. E aí vem aquela frase que tem lá tem numa capela lá na Itália, né? Que a escuridão precede a luz e é a sua mãe. Eu adoro essa frase. Eu também adoro essa frase. Eu não sabia que estava escrito lá numa capela da Itália, eu não sabia. Então, e é isso, né? Então, assim, é a gente entender, assim, que a gente pode se conectar com energias um pouco mais sombrias e acessar esses mistérios sem problema nenhum, pode. Mas a gente precisa ter o equilíbrio. Aqui é o plano do movimento, é o plano da luz, da escuridão e dos 50 tons de cinza. Então, a gente precisa também se voltar para a luz. Caminhar entre esses 50 tons, né? Não ficar só no mais escuro ou no mais claro, né? Exatamente. Pô, se a gente ficar só no escuro, Diana vai dizer o que pra gente? Vai dizer assim, minha filha, bota a cara no sol. Olha esse pitel que eu fiz. Olha esse Deus gostosão que eu fiz. Bota a cara nesse sol, entendeu? Vamos lá pra luz. Então, assim, brincadeiras à parte, porque esse é um mito de Diana, mas você vai encontrar essa mesma temática em várias mitologias, né? Em vários povos aí, tem vários deuses, por isso que Diana é a rainha das bruxas e dos mistérios da bruxaria. Claro, assim como outras tantas divindades são também. Também são. Então, a gente tem que saber dançar nesses mistérios. Falar, nossa, eu adoro um Samhain, nossa, adoro Festival dos Mortos, caveira, crânios, adoro. Aí quando as pessoas assim, mas e um, sei lá... Primavera. Uma primavera, tipo, vou pintar ovos, né? A gente não faz assim no semente, mas na maioria das pessoas pinta ovos, coisa mais infantil. Né? É muito, muito lúdico, isso é muito lúdico. Desprezar o lúdico é desprezar uma chave. Exato, é desprezar uma chave, é fechar uma porta dentro de você. Até porque, gente, uma outra forma de vocês acessarem os mistérios, principalmente vocês solitários, é você trabalhar o lúdico. Como desenhar, assim? dançar, né? Dançar, recitar um poema em voz alta, fazer os seus rituais dentro da medida do possível, falando. No início, você vai falar, não tô falando pra quem aqui, cacete, né? Sim. Oi? Apagou a luz aí? Oi, apagou, caiu aqui. Mas enfim, vocês estão tá muito escuro?
Não, não, tá bom, tá bom. Então, assim, ao mesmo tempo que é, a gente cresce adulto, né? A gente vai achando que, então, assim, não, eu tenho que ser muito adulto. E a gente despreza o lúdico. E desprezar o lúdico é realmente desprezar uma chave. Então, por exemplo, se você está num ritual e você recebe uma mensagem, por exemplo. Você recebe uma mensagem da divindade lá com que você está trabalhando e tal, né? Como assim uma mensagem, Lua? Ah, sei lá, você pega um monte de papeizinhos, você pede, assim, um exemplo que você pode fazer. Pode pedir para os seus amigos mais queridos escolher um ditado, sei lá, de povos nativos ameríndios. Porque, sei lá, você está trabalhando com Pachamama, por exemplo. Aí você pode pegar todos esses papeizinhos, não você escolher, deixa as pessoas escolherem, vocês que são solitários. Aí vocês pegam esses papéis, imprimem, fecha tudo, coloca dentro de um cesto. Pachamama tem muito a ver com cesto, né? Nutrição. Bota no cesto, mas se não tem um cesto, bota no caldeirão mesmo, tá tudo bem. Bota lá, e aí você vai fazer o seu ritual, né? Naquele momento, você pode pôr uma música que remeta a essa cultura, deixa, o altar pode estar cheio de alimento, porque Pachamama, né, tal. E ali você faz uma dança, né? E pega aqueles papéis, de repente vai fazendo uma dança com aqueles papéis na sua mão e vai deixando. E vai vendo, né? Quais que vão caindo, sabe? Assim, segurar na mão mesmo e fazendo assim tal. E se conectando com a deusa para deixar um papelzinho. E você pode ter perguntado, eventualmente, para essa deusa, você pode ter perguntado para ela assim, o que eu devo fazer para acessar mais os mistérios? Porque se é isso que você quer, essa tem que ser a temática, seu objetivo de vida ritualística, né? E aí você vai ler aquele papelzinho, né? E aí você tem que extrair dali a sua lição. Ai, Lua, mas isso é muito lúdico. Então, esse pensamento é o equívoco. Você tem que abstrair realmente, falar para sua mente racional, assim, ou mente racional, deixa eu te falar uma coisa. Seu nome é razão, mas nem sempre você tem razão, tá? Exato. Agora deixa aqui o meu eu emocional, deixa eu aqui trabalhar. Você fique quieta aí que eu vou te usar a hora de interpretar o texto aqui do papelzinho. Agora você calha a boca. Entendeu? Fica de olho aí só para ver se não tem nenhum perigo, para ver se as velas não vão queimar e deixa a gente trabalhar. Então tem que fazer essa separação. E assim, não pode ter vergonha, se vai se soltando. Agora cada um tem o seu tempo também, tá? Cada um tem o seu tempo. Assim, depois de um tempo você fica sem vergonha mesmo. Aí você tá, pô, eu falei com a Deus, eu falei com Deus. E às vezes quem ouve de fora fala assim, mano, tudo louco, né? Tá viajando. Louco, imagina falar com os deuses, imagina que isso. Então, mas é isso. Gente. O lúdico é muito importante na arte, ela é extremamente importante, assim. Então é uma das formas de você ir mergulhando aí e adentrando aí os mistérios. Sim, é muito legal que, inclusive, né, quando a gente vai acessando, assim, a gente percebe que vários deuses, eles personificam esses mistérios mesmo, como, por exemplo, o próprio Dionísio, né? Ele personifica esse mistério do lúdico, esse mistério de você se libertar dessas amarras para você poder atingir ali um outro estado. Brincar, né? Sim, né? O êxtase... Sabe, é interessante você ter falado de Dionísio, porque Dionísio também é o pai das crianças, né? Das brincadeiras, do lúdico. E Diana também é. Né? Sim. Diana também é. Esse dia, ele tem uma relação com o divino, ele tem uma relação com a natureza divina. Né? Então, assim, fica a dica aí, né? Então, e de Ana, esse som, você vai encontrar em várias divindades também femininas, que têm os mesmos raios de atuação. Então, Nanã, Inanna, e assim vai. E outras tantas aí, que eu vou... Santana, né? Ana Falei mesmo. Sair correndo, né? Falei e sair correndo. Tipo, né? Deixa pra lá. Mas entendeu? Então, assim, tem uma energia ali. E Dionísio, ele é o senhor das crianças. Então, você vai ver as próprias imagens das festas dionisíacas, tem muita alegria, pandeiro, né? O pandeiro está muito relacionado. Então, você que fica aí falando mal do sambinha, do pagodinho, Dionísio certamente está lá. É o que a gente fica até assim, no pancadão, no proibidão do funk, Dionísio tá lá, cara. Você acha que ele vai estar onde? No Teatro Municipal? Na Sala São Paulo? Não, meu bem, ele tá lá no pancadão, ele tá lá no proibidão mesmo. Povo, né? No meio do povo. Não, e no povo, assim,
E naquele povo, assim, que a gente tem medo até em alguns aspectos, entendeu? Dionísio, cara, é o senhor de todos. Uhum. Né? Quem que é o mais marginal aqui? Eu. Você que é o cara que me oculta. Exatamente, Porque exatamente. todos têm a divindade, é o que ele diz assim, eu habito o coração de todos, por isso que ele é o Senhor dos bons conselhos. Ele habita o coração de todos. Então, assim, não importa se você ai, nossa, se você mora no Olimpo do Brasil ou se você mora, sei lá, sei lá, numa favela ou numa periferia, assim, ele quer todos. Na verdade, ele vai preferir aqueles. É, Ele vai preferir aqueles até, né? exato. Então, eu gosto demais dessa divindade por isso. Então, ele vai falar, eu odeio crianças, né? As pessoas falam, detesto crianças. Assim, meu, começa a equilibrar o que você está falando. É, Começa a é. equilibrar o que você está falando. Você não Crianças são precisa as corazinhas. optar por ter filhos, não é nada disso, né? Mas Sim, começa a perceber, de onde vem esse ódio à criança? O que é. aconteceu na sua infância? A Como é a tua relação com o criança, seu né? pai, a A sua sua criança? criança, né? É Tudo muito, isso são os mistérios. Tudo isso tem a ver com os muito mistérios. isso. Tudo É isso. interessante a gente ver, né, Lua, que exatamente o que eu estava falando, que a gente vai vivendo e a gente vai conhecendo até mesmo os deuses, né? Que os deuses, eles são também chaves para entendermos os mistérios que estão além, porque eles são os próprios mistérios, né? Então, quando a gente está estudando um Deus, entrando em conexão com eles, eles não só falam dos mistérios universais, né? Como eu gosto de falar, para nós, mas eles também falam deles próprios, desse próprio mistério que é ser Dionísio, que é ser Diana, que é ser Afrodite, né? Como, por exemplo, Afrodite é uma deusa que eu tenho muito culto, e ela se tornou uma deusa muito enigmática para mim com o passar dos anos. Quanto mais eu me aprofundava nessa deusa, mais eu entendia menos. Mais eu achava que eu sabia pouco. Porque ela é uma deusa muito grandiosa, é a deusa do amor. E às vezes a gente fala, Afrodite é deusa do amor, né? É a deusa da beleza. Quando na realidade ela não é só assim esse amor que a gente conhece, né? Essa beleza que a gente conhece. Tem nuances da beleza, tem nuances do amor e tem as profundidades disso, né? Então ela vai se desvelando, né? Incrível essa analogia com os véus, né? E com as várias camadas que a gente tem de habitação, existência, né? E tudo que precisa ser coberto e recoberto. É muito interessante que os deuses eles trazem isso, né? A sua natureza é um mistério. Então, a partir do momento que a gente se aprofunda na natureza de um Deus, a partir do momento que a gente se aprofunda no conhecimento, conexão com uma divindade em específico, a gente está se aprofundando e conhecendo não só aquele mistério naquela divindade, mas acessando esse mistério em nós também. E isso faz com que esse conhecimento que a gente conseguiu adquirir, ele reverbere de forma prática na sua vida cotidiana, que não necessariamente não deve estar separada da sua vida sacerdotal ou não sacerdotal, mas bruxística, né? Porque na verdade não está separado mesmo, né? Tanto não está separado que é muito comum a gente chegar num determinado ponto da nossa vida, depois principalmente depois da iniciação ou de algumas iniciações que a gente passa, que tem certas coisas que não estando mais de acordo com as tuas missões, né? Aquilo não tem mais sentido para você. E quanto mais você luta para manter aquilo que não faz mais sentido para você, mais sofrimento você traz para sua vida e para as pessoas que estão no seu entorno. Sim. Então, isso também tem a ver com os mistérios, que quando você busca uma iniciação, é para você mergulhar nos teus próprios mistérios, né? É abrir o cômodo do cômodo lá dos teus próprios mistérios e dos mistérios dos deuses. Só que abrir esses cômodos e reconhecer a si mesmo enquanto um ser complexo e que tem uma relação com essa egrégora, significa que você, às vezes, vai ter que romper com certos aspectos que você até então achavam que eram aspectos líquidos e certos da sua vida. E não é assim que funciona. E quanto mais você quer se agarrar a esses aspectos teus, que não são mais condizentes com você sendo um iniciado, com você sendo um desperto, que o desperto é o quê? É aquele que abre os olhos,
acorda, levanta e vive a vida através dos mistérios. Exato. Então, se você fez isso, mas ao mesmo tempo você não quer largar aqueles aspectos teus que não são mais condizentes, isso vai te trazer sofrimento. Por isso Sim. que a gente fala que é uma morte. É. A gente precisa morrer para alguns aspectos. Significa que depois da iniciação é tudo uma bomba e tudo que aconteceu antes acabou? Não, não. Mas tudo aquilo que não estiver de acordo com as tuas missões, você se prepara, porque depois isso vai ser colocado para você. E como desperta, uma vez desperta, você vai ser desperta da boca para fora? Não. E alguns juramentos e algumas coisas que você fala, né, depois, ali no momento ali da iniciação, das iniciações e tudo mais, em alguns momentos específicos, você tem que entender que existem juramentos que são explícitos, portanto você fala, né, e outros são implícitos. E isso tá ali com você. Né? E mesmo que para você tenha jurado, tipo, mas eu jurei, mas não sabia. É tipo no direito, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Né? Isso lhe será cobrado depois. E não significa que você vai ver punição, significa que é para o teu crescimento. E às vezes é extremamente difícil, realmente. Mas você tem que entender como parte do processo. E aí, assim, tudo mesmo, Lu, até você sair de uma tradição, até você ter problemas e tal, sim, até isso, porque o processo iniciático nesse passo é apenas um microcosmo de algo muito maior. Então, olha para a sua vida e analisa tudo, porque nada está separado. E tem lições aí, tem mistérios aí. Se você se abrir para entendê-los, se você se abrir para vivenciá-los, você não vai se arrepender. Não estou dizendo que vai ser indolor, tá? Mas você não vai se arrepender. Indolor e nem fácil, né? Indolor e nem fácil, né? É o processo do conhecimento mesmo, né? De você sair da ignorância e trazer para a consciência todos esses mistérios que você tanto busca entender. Né? Então, você disse, conhecedora dos mistérios da boca para fora, juramentos da boca para fora. Não, é você honrar, é você ter a responsabilidade para com aquele mistério que você acessou e agora carrega também. Né? E daí a gente volta também lá no começo da live, quando a gente fala, por que é secreto, né? Por que a gente não fala? Né? Porque exatamente por isso, porque às vezes ou a pessoa não está preparada para receber aquela lição, que também os mistérios têm isso, né? Se você não estiver preparado para entender e para ouvir e para compreender e absorver aquele mistério, mais que você tenha acesso a ele, você não vai entendê-lo. Não vai absorvê-lo. E sabe uma coisa também que é o triste também de tudo isso? É que, infelizmente, muitas pessoas às vezes usam exatamente isso que você falou, que é uma grande verdade, para manipular os outros. E aí, o que acontece? Às vezes uma pessoa vai vivenciar algo, por exemplo, com um sacerdote, uma sacerdotisa que vai manipular você, né? Sei lá, às vezes por dinheiro, às vezes, sei lá, às vezes até por ego, assim, problema, né? Mau trabalho em si. E manipula você. E aí você se fere, porque você vai ter ali um problema, às vezes sofre até assédio moral, então uma série de coisas. E muitas vezes você cria até mesmo um trauma, né? Você cria até um trauma de grupo, um trauma da bruxaria, você se afasta e tudo mais, né? Então, assim, é bem complicado. Eu sempre digo assim, gente, continua solitário e observa. Se você um dia, seu coração tocar de você falar assim, eu vou vivenciar em grupo, não tem a menor pressa disso. Observa bem, namora bem aquele grupo. Não vai porque você é amigo, porque você tem gente que gosta lá e tal. Não vai por isso, porque isso é cair do cavalo, né? Sim. Cuidado com isso, assim. E fica sem pressa, não tenha pressa. Vai vivenciando. Você pode, aqui nessa live a gente deu, se você chegou agora, depois você assiste ela inteira, porque aqui a gente deu várias dicas até de como fazer isso solitariamente, tá? É possível, exatamente. Sem pressa, né? Sem pressa. Então, acho que é isso. Cada um no seu tempo. Eu acho que é isso, gente. Só como um último adendo, que não teria como não citar o tarô aqui, né? Rapidamente. Que o próprio tarô já fala desses mistérios, né? O próprio arcano já fala, arcano, mistério. Então, uma das formas que eu consegui entender, acessar e compreender alguns dos mistérios de tudo, da arte, da vida, foi por meio do tarô, né? Então, eu acho que é legal a gente sempre trazer um oráculo conosco,
né? Que o oráculo, ele também é uma chave, ele é uma ponte para que a gente consiga acessar mistérios maiores, né? Mistérios maiores, coincidentemente, tarô, mistérios maiores. Concordo plenamente, acho muito importante. Aliás, uma dica também para deixar registrado aqui, que inclusive eu falei hoje lá nos stories, né? Mas para ficar registrado aqui também, uma dica é, por exemplo, se você tem uma divindade do teu coração, você pode comprar um deck de tarô, por exemplo, compra um deck e consagra esse deck para essa divindade. Então, toda vez que você abrir, você pode até criar o seu ritual. Então, toda vez que você abrir esse tarô, você vai estar conversando com essa divindade. É o Deus, é a deusa ali falando com você. Né? Isso ajuda muito em vários aspectos. Por quê? Principalmente no aspecto de isenção. Né? Então, quando você vai abrir ali, às vezes pra gente, é a grande dificuldade de qualquer oraculista, né, de início mesmo, às vezes até um pouco avançado, ou quando dependendo da situação também gera esse problema de você ter medo ali. Às vezes você vai ver o que você quer ou o que você tem medo. Uhum. Então, você consagrando a uma divindade, você já traz uma sagração ali para aquele deck, isso auxilia você a ouvir a voz daquela divindade, né? E eu sempre gosto de encerrar quando eu faço uma leitura assim, que tem uma relação com uma divindade, eu peço para aquela divindade me mostrar isso, ou em sonho, ou me mostrar sinais, ou de alguma forma me mostrar que a minha leitura estava correta ou não. Então, e aí você presta atenção, abre as suas anteninhas aí para os teus sonhos, para aquilo que acontece, para coisas que você vê na internet. A internet é um baita de um oraculão, assim, é bem interessante. Muito. Ela vem exatamente o que você precisava ali e tal. E aí, assim, fala, nossa, que sincrônico, olha, tava falando disso, de repente apareceu isso e tal. Então, é uma dica que a gente dá também. Exatamente. Prestem atenção nas coisas, né? Tornem orgânico a observação e a consciência dos seus atos e das coisas que acontecem ao seu redor, porque acaso não existe, né? Não. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma coisa para falar, mãe? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Só a Corina comentou ali em cima mais pra frente que eu vi, que ela falou que ela não tira foto de nada mesmo. Ela não tira foto nem... Isso é verdade. Boa! A Eli falou assim, ó, só tomar cuidado com a internet, porque às vezes não é sinal, é algoritmo, exatamente. Você fez uma pesquisa no Google e depois você vai aparecer aquilo direto no seu Instagram, no seu Facebook, em todo lugar. Muito pra cuidado. Você comprar, né, inclusive. Presta atenção assim. Exatamente, né? Presta atenção assim. Fala assim, nossa, realmente é para eu comprar, porque tá tudo me levando para isso, né? Não, meu bem, porque você pesquisou, né? Exatamente. E a Corina, mais pra frente, ela trouxe ela falou que ela não tira foto de nada, de nada, de nada, porque é um momento muito íntimo. Eu acho que a gente tem que. Eu prefiro que a gente tenha uma visão assim do que a visão daquela pessoa também que tudo né, tudo é para fora, né? Se a gente está olhando muito para fora, é porque falta olhar para dentro. Então a gente tem que equilibrar isso, né? Então eu gosto também. Eu sou a louca da foto, eu adoro tirar foto de tudo, mas na hora do ritual, não. Na hora do ritual, eu tô ali ritualizando, né? Já pensou eu virar pra Deusa e falar assim, Deusa, vem cá, tira uma selfie comigo? Né? Não, né? Sem condição, né? Sem condição. Ela vai deixar o seu na hora. Mas tudo bem, se você gosta, tudo bem, tira foto. Só dou uma dica assim: faz um dia um ritual sem tirar foto. Faz só o ritual, tira foto antes, tira foto depois, mas durante ali, ó, fica lá, porque você vai estar entre mundos, fica lá, tá? Exato. Isso. Gente, gratidão a todos, foi maravilhoso, que saudade que eu estou de você, que foi muito gostoso esse papo, matamos um pouquinho a saudade, pelo menos virtual, dá pra gente dar um abraço. E eu espero que ocorra mais vezes esse papo conosco. Vai ficar gravado, viu, pessoal, no IGTV, a live. E daqui a uns dias eu edito ela com, sei lá, se precisar de edição. Se não, eu coloco direto no YouTube, lá na Caixa da Bruxa. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu adorei. Beijos a todos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.